Nós vamos trabalhar hoje, trouxemos ali o príncipe das trevas, o príncipe da paz. Interessante, né, que as pessoas associam a ideia de paz, a ideia de príncipe, quer dizer, uma nobreza, riqueza, né? E o fundo que está lá é um leão, que é o rei dos animais, é o mais forte, o mais poderoso dos animais. Quer dizer, é uma visão que a gente entende até a certo ponto equivocada, né? Dentro da nossa linha espírita de ver as coisas. Mas nós trouxemos de propósito essa capa, né? Porque nós vamos falar a vocês sobre a afetividade e a efetividade do poder. Vamos falar dessas coisas. Poder, é disso que nós vamos tratar. Mas realmente poder é um tremendo desafio. Você quer saber a dimensão do homem, dá poder a ele. Porque o que ele faz com o poder? O poder tem um defeito, é muito bom, né? E é tão bom que quando as pessoas desfrutam de algum poder, não querem abrir mão dele nunca. É como se fosse aquele tesouro, né, maravilhoso, que as pessoas não querem abdicar. Alcancei algum tipo de poder, eu quero ficar com ele, se possível, para a eternidade. E quero sempre ampliar o meu poder. Na verdade, essa é a nossa história, né? Então, há um afeto pelo poder. As pessoas amam o poder de maneira geral. E nós vamos ver que o poder, ele pode acontecer das mais diferentes maneiras, das mais diferentes posições, né? E, na verdade, há sempre essa ideia assim, prazerosa de a pessoa ter poder e que muitas vezes acaba acarretando para a pessoa que se entrega ao prazer do poder, ela se agarra a isso, né? Ela não larga e acaba se escravizando ao poder e acaba tendo muitos problemas espirituais porque se escraviza ao poder, é dominada pelo poder. Muito bem. Poder está ali no centro. Estou trazendo aí uma cerimônia, uma semana religiosa. Religiões invariavelmente estão associadas a poder, né? A história das religiões está ligada aos mitos, aos dogmas, né? Às definições, e geralmente elas se colocam como as donas da verdade. E as religiões, para existirem, exigem os chamados intermediários, os vários níveis sacerdotais. E eles acabam se colocando entre a criatura e o Criador. Eles sabem os segredos do Criador e sabem os desejos e a necessidade da criatura. Então são poderosos, porque são os únicos capazes de fazerem com que aqueles desejos da criatura possam chegar e ser atendidos pelo Criador. Esta aí é uma cerimônia religiosa de uma determinada religião, não importa, podia ser qualquer uma. E não vai aqui também nenhuma crítica, porque isso é uma história, é a nossa história. O nosso problema é, na medida em que nós encaramos a doutrina espírita como religião, será que a gente vai organizá-la para que o poder também predomine aqui dentro? Eu acho que a gente tem que pensar nisso, né? Então nós colocamos ali uma cerimônia religiosa e o poder. Vamos tentar fazer aí um gráfico disso. A coisa começa com o ser humano. Nós podíamos dizer também, talvez, que todo ser humano ele tem dentro de si uma ânsia de subir, uma ânsia de crescer. Desde a primeira encarnação, nós estamos sendo atraídos por Deus para alcançarmos o limite superior de uma progressão evolutiva. A gente é criado simples e ignorante, mas não é para ficar simples e ignorante. Nós vamos caminhar na direção da luz. Nós estamos sendo atraídos para o grande encontro Criador-criatura. Isso exige que a gente se desenvolva. Então é natural
que o ser humano queira crescer. E muitas vezes, erroneamente, ele pensa que só cresce através do desenvolvimento do poder. Embora haja um poder bom e que realmente ajuda a pessoa a crescer. Só que normalmente, no estágio evolutivo em que nós estamos, quase sempre nós olhamos o poder ruim, que ao invés de fazer a pessoa crescer, aumenta a sua responsabilidade, aumenta o seu drama pessoal, muitas vezes. Começa lá com o ser humano, que começa a verificar a existência de vários fenômenos naturais. Imagine lá no início da nossa civilização, o raio, o trovão, né? A noite, o frio, a chuva, são fenômenos. Mas como é que isso acontece? Ninguém sabe. Então eles tentam explicar essas coisas todas, né? Essa tentativa de explicar com aquele conhecimento muito primitivo das pessoas, não encontrava uma condição de uma explicação adequada. Então, aparecem aí, dentro do instinto de preservação, eu quero me preservar, quero me defender, eu quero sobreviver. Tudo isso decorre dessa ignorância que a gente tem do mundo à nossa volta, né? Sobretudo naquela época dos primórdios da civilização. Então a gente queria estar vivo, muita chuva, muita água, muito raio, muito trovão, vamos procurar abrigo, vamos procurar apoio, né? Instinto de preservação. E ali vamos conversar. Como é que a gente se defende disso? O que é isso, né? Como é que é exatamente isso? É a ignorância. Então, vem o medo. E depois do medo, vem a curiosidade. Depois da curiosidade, vem os mitos. Depois dos mitos, vem os cultos. Isso tudo é uma sequência, né? Isso começa com a criatura humana, passa pelo desconhecimento, pelo medo, a necessidade da preservação. E aí, qual é a explicação? Os egípcios diziam assim: olha, o sol, ele sai de manhã ali daquele lado. Aí ele passa o dia inteiro, subindo, e depois ele começa a descer. Lá do outro lado, ele entra por dentro da terra e vem sair do outro lado de manhã aqui. Quando ele está por dentro da terra, fica escuro. Quando ele aparece lá de manhã, fica claro outra vez. É uma ignorância isso, não é assim que acontece. Mas isso acaba virando mito, né? Acaba virando crença. As águas do rio Nilo, elas, quando chegava o início do verão, o rio Nilo nasce no meio da África, em montanhas cheias de neve. Quando o verão chega, aquela neve toda derrete. Aí ela começa a descer caudal do rio Nilo. O rio Nilo passa pelo meio do Egito. O Egito tem 2 desertos. De um lado é um deserto de areia, do outro lado é um deserto de pedra. Imagine que quando desce aquela quantidade imensa de água, isso é um fenômeno naturalíssimo, né? Desce aquela quantidade imensa de água, quando aquilo desce, as margens são vencidas. Então 3 a 4 quilômetros de cada lado das margens do rio Nilo se enche d'água, enchente, que nós conhecemos até hoje, as enchentes existem, né? Daqui a pouco essa água desce. Quando a água desce, deixa uma lama. Essa lama é muito fértil, muito boa. Então, os sacerdotes, eles cavavam pequenos recos, pequenos buracos ao longo das margens e faziam medições. Com o tempo eles sabiam quantos dias iam acontecer, desde que você chegava ao máximo da cheia até que a água ia baixar. Eles faziam cálculos em cima disso. Eles faziam medidas de 3 medidas de ângulo. Daí nasceu o que hoje nós chamamos de trigonometria. Os primeiros conceitos de triângulos e as relações métricas entre os lados e os ângulos do triângulo. Nasceu assim, nasceu ciência, muito tempo depois. Mas nessa época, só quem sabia isso eram os sacerdotes. Aí eles faziam uma solenidade, faziam cálculo, faziam uma solenidade. Então, o povo tinha que ir lá e levar roupa, levar comida, levar tudo aquilo para agradar ao Deus Amon, ao Deus Ra. Aí fazia aqueles cantos solenes, queimavam aqueles incensos, via aquele cheiro, ficava um ambiente cheio de misticismo, né? Escuro. Lá pelas tantas, batia um gongo no meio da caverna, ressoava pela caverna inteira, e o povo ficava ouvindo aquilo, e acendia-se um achote. E lá no alto da caverna, aparecia o sumo sacerdote, todo vestido de branco. Ele disse assim: Amon gostou
dos presentes com que vocês o reverenciaram. E ele mandou que as águas descessem. Podem preparar suas sementes, daqui a tantos dias vocês podem começar a plantar. E o povo ficava maravilhado, agradecendo a Deus, agradecendo a Ramon, né? E realmente, por incrível que pareça, as águas desciam. E daqui a pouco estava a terra ali ótima para plantar. Um povo que vivia de um lado e do outro, deserto, árido, né? Você ter 3 ou 4 quilômetros para plantar, a economia que dependia disso, a vida dele dependia disso. Olha, agradeciam muito aos sacerdotes, agradeciam muito a Deus. Mas é ignorância, mito, curiosidade, e vem o culto, o ritual, né? Essas coisas existem até hoje, faz parte da nossa história. Depois, aparecem os dogmas. Então são verdades que não podem ser discutidas, são verdades divinas. Você não tem que pensar nisso. Se pensar nisso, você pode prejudicar. Daqui a pouco não para mais de chover, daqui a pouco as águas não vão descer, né? Dogma. Depois aparece a teologia, e começam a arrumar a estrutura religiosa. Theos, Deus; logos, a palavra de Deus. Como é que você organiza essa estrutura, que você mistura o mito, o dogma, né? O medo, a recompensa, o castigo? Você mistura tudo isso, vira teologia, certo? E assim nascem as religiões. Na verdade, nós criamos uma história em torno do poder. As religiões normais, regulares, todas elas têm esse tipo de história. Nós falamos aqui dos egípcios, mas de maneira geral, as histórias fantasiosas, quando você lê a Bíblia, por exemplo, há uma porção de histórias absolutamente fantasiosas, né? Mas que eram válidas no tempo que apareceram e que geraram uma maneira de compreender, de aceitar as coisas, um relacionamento com a divindade, né? Mas tudo isso, se você repuxar, ser humano, fenômenos naturais, instinto de preservação, ignorância, medo, curiosidade, mitos, cultos, dogmas, teologia, religião, e última análise, nós estamos falando de poder, domínio, mando, em última análise. E isso é importante, porque nós estamos aqui no século XXI. O Espiritismo é colocado como a terceira revelação, né? O Espiritismo, ele faz esse encontro da filosofia com a ciência, com a religião. O Espiritismo tem essa tarefa de ajudar a humanidade a resolver os gravíssimos problemas da convivência que ela não resolveu até hoje. Se o Espiritismo se estruturar uma religião em torno de poder, uma doutrina em torno de poder, ele vai cometer os mesmos erros que todos cometeram. Então, se a gente está pensando numa coisa diferente, a gente tem que entender essa modelagem que aí está. Aqui vocês têm essa figura terrível que está aí, é uma missa negra, é uma missa de adoração do demônio. Demônio nem existe, né? Na nossa leitura, ou seja, um ser criado para ser do mal o tempo todo. Mas certas religiões entendem assim, tá? E tem os cultuadores, tem os rituais, mata-se, tira-se sangue. Há muitas religiões ainda assim sobre a face da terra, né? Infelizmente. Quer dizer, a questão do mito, a questão do medo, né? E a questão dessa resposta que tem que ser dada aceleradamente a Deus, né? É capaz de fazer coisas terríveis, de matar, como no passado, né? Entregavam-se crianças pequenas para alimentar determinados deuses. Animais são sacrificados para alimentar determinados deuses. Quer dizer, a gente respeita tudo isso, a gente compreende, mas compreende historicamente. O que nós não podemos é deixar que essas coisas se aproximem da nossa doutrina espírita. Na medida em que ela se organiza, ela se institucionaliza, é preciso tomar cuidado, para que a gente não tenha o papado, né? A gente não tenha os que sabem as coisas, os que se colocam como intermediários. Nós temos até uma tendência, porque nós todos somos originários de outras religiões. Nós vivemos muitas vidas quando não existia espiritismo. Então nós trazemos para cá essa herança do passado. Há uma tendência, eu diria assim, até natural,
ao endeusamento de certos médicos, né? Arrumar a reunião espírita como se fosse uma coisa assim, em torno do mito, né? Em torno do sagrado, em torno do escondido. Não pode ser nada assim, né? Então, essa parte de que o poder está associado a mando e a domínio, né? Eu posso, eu mando, eu decido, eu sou o rei da cocada preta. As pessoas gostam, pode ser até cocada branca, tudo bem, mas as pessoas se puderem, elas usam esses recursos, né? E às vezes ele é um rei, ele quer ser um rei, assim, um mando, assim, dentro da casa dele. Ele não consegue ser isso no colégio, no trabalho, mas ele quer ser dentro de casa. Ele quer fazer isso com a mulher dele, com os filhos pequenos dele, é o mandão. Às vezes no trabalho, o chefe terrível que abusa dos outros, que escraviza. Então essa coisa não fica apenas no domínio da esfera religiosa. Isso vai para a relação sociológica, vai para a relação da administração, de maneira geral, para todo o processo de convivência, seja no lar, seja no trabalho, seja na rua, seja em qualquer função. Esse poder associado a domínio e mando está presente na sociedade como um todo, em todos os lugares, no mundo inteiro, e é preciso combatê-lo. Isso vem sendo estudado através de várias ciências da administração, ciências ligadas aos recursos humanos, ciências ligadas à sociologia, vários estudiosos, psicologia, estão se debruçando sobre isso. Isso é um grave problema da humanidade, por isso ele tem que ser avaliado, estudado continuadamente. O poder também pode estar associado a chefia e liderança, tá? Ou seja, alguém que é designado para desenvolver determinada tarefa, ele é um chefe. Bem, uma coisa é para desenvolver a tarefa, outra coisa é exercer isso de maneira discricionária, perseguindo, né? Destruindo o outro, pisando em cima. O líder é a pessoa que aponta o caminho. Bom, mas existe o líder democrático, que ouve os outros, que ajuda os outros a seguirem. Existe o líder mandão, que determina, é por aqui porque eu quero, etc., né? Aquele líder determina as coisas. O poder também pode estar associado à condução, a direcionamento, né? Então, as pessoas são responsáveis pela condução de determinados grupos, pelo dar direcionamento a determinadas tarefas. O poder pode estar associado à responsabilidade e à organização. Por isso, essas coisas todas envolvem psicologia, sociologia, relações humanas, né, recursos humanos, ciências do comportamento de maneira geral, processos educativos. O poder tem a ver com tudo isso e deve ser uma preocupação de todo esse tipo de pessoas que estudam essas coisas. O poder também pode ser algo bom, útil. O poder é necessário, porque você tem que sempre ter alguém que assina. Você tem que ter alguém que bate o martelo, que decide. Sempre tem que ter. Em última análise, alguém tem que fazer alguma coisa. Agora, você pode usar isso de maneira boa. Você pode ser o chefe de uma dependência, de uma repartição, ser um chefe amigo, chefe generoso, né? Conduz todo mundo para que essas pessoas se sintam bem, se sintam felizes naquilo que fazem. Ou você pode ser um ditador. Eu aqui manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? Costuma-se dizer muito isso aí. Então, mas tem o outro lado. Pode ser bom, pode ser útil e geralmente é necessário mesmo. Nós precisamos disso. Como é que você lida com isso? Essa é uma questão importante, né? Se no estágio evolutivo atual, poder é uma coisa que se perde muitas vezes nas ânsias desequilibradas dos personalismos, das vaidades, dos egoísmos de modo geral. Por isso que nós dissemos aqui, o poder é uma grande prova do ser humano hoje. Quer saber qual é o nível do ser humano? Dá poder para ele. Vamos ver como é que ele age, como é que ele atua, né? É porque evolutivamente nós estamos muito atrasados. Então o poder é alguma coisa
em que a gente se sente de repente alavancado para alguma coisa que é maior do que nós. E aí nós começamos a usar mal esse recurso que a gente dispõe. Vaidade, egoísmo. Então, quando você lê essas palavras, nessa reflexão, você tem a ver com reforma íntima, né? Transformação das pessoas, trabalho no bem. Porque, inevitavelmente, de uma maneira ou de outra, você vai ter poder. Seja você o pai da sua família, né? O chefe da sua casa, seja você o funcionário, seja alguém, de alguma forma, nós todos temos algum tipo de poder. E vamos ter mesmo. E é natural, e é útil, e é necessário. Agora, o que nós fazemos com isso? Historicamente, nós temos usado o poder para destruir, para escravizar, para corromper, né? Subordinar. Agora, o poder, que é uma coisa boa. Nós dizemos, Deus é todo poderoso. Então, Deus tem todo o poder. Como nós somos criaturas de Deus, somos filhos de Deus, né? Nós também temos poder. Não temos todo como ele tem. Agora, o que a gente faz com o micropoder que a gente tem? Com o transitório poder que a gente tem? O que a gente faz? Essa aqui é a reflexão que nós gostaríamos de levar os irmãos a nossa conversa de hoje. Você tem aí uma outra cerimônia, né? Outra cerimônia religiosa, uma porção de símbolos, que foram estratificados, aquelas cores têm significado, aquelas lâmpadas têm significado, aqueles círios têm significado, aquela cruz tem significado, tudo aquilo, e as pessoas, né, que usam essas roupas azuis, não é qualquer pessoa, ela tem que ter determinados padrões, determinados parâmetros. Isso significa poder, né? Elas podem fazer isso, podem fazer aquilo, outros não podem. Então é mais uma estrutura religiosa que nós temos aqui para nossa reflexão. Poder, um conceito inicial de poder, né? É a capacidade que um ser A tem de influir no comportamento de outro ser B, de maneira que B faça algo que de outra maneira não realizaria. Você tem uma criatura e tem uma outra. Essa outra atua sobre essa. Se não houvesse essa atuação, essa não faria o que está fazendo. Essa que é a ideia de poder. Esse que é o conceito de poder. Também, poder é a capacidade de intervir sobre a vontade dos agentes sociais ou sobre os seus interesses. Poder é um termo social, caracteriza uma relação / interação, mais do que um atributo da pessoa a qual se aplica. Então, na verdade, o poder é especificamente relacional. Algumas pessoas se comportam poderosamente em relação a uns e se comportam muito fragilmente em relação a outros. É certa lei que diz assim: para cima tudo, para baixo nada. Não é? É uma relação, interação. O poder é isso, ele é limitado. E é associado a essa ideia. Quem está embaixo de mim me aguenta, e quem está em cima de mim eu aguento. É mais ou menos essa a ideia. Esse é o conceito. Repare que é um conceito bastante primitivo. Aguentar, né? Destruir, pesar, perturbar, prejudicar. Isso é primitivo, mas é a realidade. Então, o poder não é uma posse unilateral, envolve uma dupla relação. Há uma dominação, sujeição, ou então há um mando e uma obediência. Eu mando você fazer isso, você faz. Então eu usei o meu poder sobre você. Mas você não reconhece o meu poder, então você não faz. Então não houve a eclosão do processo aí. Existe sempre um contrapoder, que a gente chama. É a capacidade de resistir. Então você tem que fazer isso. Mas eu seguro, eu retardo, não faço, reajo. E geralmente o poder violento, né? O poder impositivo, ele encontra sempre uma reação. É alguma coisa que vai tentar quebrar aquilo. E muitas vezes, no lugar daquilo que quebrou, coloca uma outra coisa ainda mais pesada que existia. Um exemplo claro é na Revolução Francesa.
A Revolução Francesa, as pessoas falavam que havia um regime absolutista, eles queriam liberdade, igualdade e fraternidade. Fizeram uma revolução, passou a história, a Revolução Francesa. Quando a Revolução Francesa se instalou, o que aconteceu? O regime do terror. Fizeram pior do que se fazia anteriormente. Exatamente essa ideia que está aí. Houve um contrapoder, resistiu, dominou e acabou sendo mais dominador e mais destrutivo do que o outro, tanto que veio logo um outro rei e as coisas vocês sabem que não aconteceu. Algumas concepções de poder. Então são visões da sociologia, da ciência política, da história, da antropologia e da psicologia. Tá? Então a ideia do poder está lá no centro, é uma expressão da natureza humana. Então nós vimos aqui que isso faz parte mesmo. O poder faz parte da criatura humana, é um atributo humano. Tá? Então ela se expressa pela força do seu desejo. Quanto mais eu quero uma coisa, mais força eu boto naquilo. Lá o homem primitivo, ele caçava alguma coisa. Aí vinha um outro, disse, não, eu quero que você caçou. Entrava em cima dele, arrebentava com ele e tomava as coisas dele. Então, é a força do desejo. Hoje isso não acontece assim de maneira tão violenta. Mas você vê esse mesmo mecanismo nas finanças, na economia de maneira geral, na produção, na sociedade de maneira geral. Mais sofisticado, mas em última análise é poder, expressão da natureza e força do desejo. É? Mais ou menos isso. O poder é uma força que impulsiona o homem. Como eu falei lá no início, está assegurada, o homem, de maneira geral, é inseguro. É inseguro por causa da chuva, é inseguro por causa do vento, é inseguro por causa da tempestade, é inseguro por causa dos trovões e dos raios. Né? Ele vai procurar proteção. E vai querer a proteção para ele. Procura segurança. Essa insegurança, mais tarde, por exemplo, a insegurança com relação ao desemprego, insegurança com relação ao salário, insegurança em tudo na nossa vida. No fundo, há uma força nos impulsionando para que a gente possa domar aquilo que nos dá insegurança. Então, poder é alguma coisa associada à busca da segurança. Também isso provoca, de maneira geral, um processo de disputa. Alguém ou alguma coisa que tem aquilo que eu quero. Eu vou brigar por ele. Eu vou tentar afastá-lo para que eu tenha aquilo. Até certo ponto, isso é natural. O ser humano, como o Maslow falou, e nós já discutimos isso aqui em outras oportunidades, ele precisa atender aquelas suas necessidades básicas. Se elas não são atendidas, ele é capaz de matar para poder atender comida, roupa, enfim, sexo, essas necessidades elementares que o mantém vivo. Uma mãe cujo filho não tem recurso para alimentar o filho, ela é capaz de roubar. Normalmente não faria isso, mas ela vai lá e rouba alguma coisa para dar comida para o filho. Isso está ligado a essas questões, a disputa em cima dessas questões. O centro disso continua sendo poder. O poder é um fenômeno típico das sociedades. Então, onde tem a sociedade, aí está o poder. E onde está o poder, aí está o direito, que tenta regular essas coisas. Quando você fala o direito, né, o direito está ligado, essa ciência do direito está essencialmente ligado à regulação do poder que cada um pode ter. Tá certo? Essa é a ideia. Para isso existe essa ciência maravilhosa e difícil, chamada direito. Então, é todo o processo de relação que passa pelas pessoas físicas e passa pelas pessoas jurídicas, que nada mais são do que o somatório dos desejos, dos interesses, das posturas das pessoas físicas. O poder também, quando ele é organizado, ele é uma forma de inviabilizar a entropia. Já estudamos essa questão da entropia aqui, quando falamos da física, né? Aquela terceira lei da termodinâmica, aquela tendência a desorganizar as coisas. Então você precisa ter as coisas organizadas. Por exemplo, o Instituto Cultura Espírita. Somos um monte de pessoas, mas tem um conselho, tem uma diretoria, tem um conselho fiscal. Isso é organização. Se você não fizer isso, fica bagunçado, né? Ninguém se entende, não tem regra. Esse regramento é indispensável. Isso existe em tudo.
né? Na nossa casa, né? Tem o pai, tem a mãe com seus papéis, tem os filhos com seus papéis. Então, existe uma maneira de organizar as coisas, de tal maneira que elas não se desorganizem. A entropia é alguma coisa que provoca desorganização, né? Então, o poder distribuído adequadamente, ele inviabiliza a desorganização. E isso gera a sobrevivência, né? Se nós não estivermos organizados, nós não sobrevivemos. É indispensável que aconteça isso. Além disso, o poder, ele é mobilizador das instituições sociais. Acabamos de falar aqui do nosso Instituto de Cultura Espírita, né? Ele se mobiliza, se movimenta, graças à organização que ele tem. Vai buscar meios, recursos, pessoas, né? Enfim, ele vai trabalhar, vai atuar para que ele esteja cada vez mais forte naquilo que ele produz, na sua missão, na sua tarefa. Isso gera um processo de política, ou seja, nós temos deveres para com o Ministério Público, temos deveres para com os governos. De maneira geral, nós temos deveres políticos. Estou falando aqui de política partidária, mas é essa relação que enriquece as pessoas, enriquece as instituições quando elas estão organizadas. Esse processo de organização global chama-se política, que nos leva a atuar aí dentro, né? Por exemplo, no movimento espírita existe um Conselho Federativo Nacional. O que ele trata é de política espírita, das grandes decisões, da visão estratégica. Aqui vamos fazer uma campanha contra o aborto, uma decisão política, né? Vamos fazer uma campanha pelo viver em família, pelo evangelho no lar. São decisões políticas que depois vão se estratificar na realização de cada uma coisa. Então isso também vem da questão do poder, em última análise. A questão das perspectivas sobre o poder. Aí está o poder. O poder, veja, a gente fala muito de repressão, de manipulação, de dominação, tá? Então, é a imposição da vontade de uns perante os outros. Isso ainda é muito forte no nosso mundo inteiro, tá? A estimulação e a tensão e luta permanente. Isso você vê no nível das pessoas, no nível das nações, no nível das economias nacionais, né? Há uma luta permanente. Em vez de nós buscarmos as convergências, as pessoas acreditam que, buscando a convergência, elas perdem poder. Perdendo poder, elas não aceitam. E aí não se aceita. Veja agora mesmo, estamos vivendo um drama nos Estados Unidos da América do Norte. Você tem dois grandes partidos, né? E os Estados Unidos têm uma economia, a maior economia do mundo. E de repente, porque não há acordo, e por trás do acordo, o único interesse é a questão de poder, tá? Porque não há um acordo entre eles, os Estados Unidos pode chegar na semana que vem e não ter dinheiro para pagar os seus compromissos. A maior economia do mundo. Isso vai gerar um caos mundial, não é só um caos americano, não. Então vejam a que ponto nós podemos chegar por causa desse tipo de disputa. Em última análise, é poder que está aí. Quem é que comanda? É aquele presidente, é aquele partido? E aquilo pode gerar um problema de ordem mundial. Tá? Você toma uma decisão, por exemplo, de lançar bombas atômicas, né? É o seu poder que lhe dá essa condição de fazer isso. Mas as consequências disso podem ser terríveis para grande parte da humanidade, ou até para a humanidade toda. Nós hoje temos bombas, arsenais nucleares, capazes de destruir a Terra muitas vezes. As pessoas não pretendem usar isso, mas mantêm os arsenais, porque isso dá poder. Na hora de discutir, na hora da barganha, são poderosos. É isso. Estimulação, tensão e luta permanente. São filhos dessa visão equivocada de poder. Reprodução de uma dominação de classe. É uma classe dominando a outra, isso chega ao nível mundial. Chega até uma raça dominando a outra, né? Um país dominando o outro. Isso é a nossa história. A história da humanidade é assim. Os espanhóis vieram para a América e arrancaram tudo que tinha aqui, né? Os portugueses vieram para o Brasil e arrancaram tudo que podiam daqui. Essa visão de poder, de dominação. Isso aconteceu com os negros da África, que eram arrancados de lá, de sua terra, vinham em condições miseráveis para um país como o nosso, para outros países, para trabalhar até morrer, né? Isso tem marcas.
Mas quem faz isso? É o poder. Mas olhando do ponto de vista espírita, esse é um poder equivocado. Não é o poder que nós respeitamos, é a história. Mas nós não queremos que essa história se reproduza. E, sobretudo, que não se reproduza a partir de iniciativas nossas, nós que somos aprendidos do Espiritismo. Mas o que acontece ao nível das nações, essas decisões estratégicas dos partidos das nações, elas são das pessoas. As pessoas que se vinculam a isso. Por isso o Espiritismo se preocupa muito com a renovação interior, para que cada pessoa seja um pouco melhor. Que aí a sua nação será um pouco melhor, o seu partido será um pouco melhor, a sua religião será um pouco melhor. Não há dúvida sobre isso. Outra questão é essa: manutenção e reprodução das relações econômicas, relações desiguais de exploração do trabalho pelo capital. Isso ainda é uma generalidade na face da Terra, lamentavelmente. A pessoa trabalha, ela é explorada pelo que faz. Em muitos países do mundo a gente vê isso. Então aquela parte negativa, né, que eu botei o poder com sinal negativo, mas tem um poder com sinal positivo, que a gente não deixa de falar. Qual é a conotação construtiva? O grupo dominante não tem garantia de manutenção de poder. Ou seja, o poder é transitório, isso é importante. Não é possível que as pessoas se mantenham como antigamente, era o absolutismo. O rei era o rei desde que nascia até morrer. Aí passava para o filho dele, que passava para o filho, que passava para o filho, né? Aí vinha aquelas castas, aqueles domínios que se perpetuavam no tempo. Isso é terrível. Então o importante é que haja rodízio, né? Isso é bom até para a eleição no centro espírita, porque de repente não fica o mesmo presidente eternamente. Isso vira poder, vira poder. Vamos trocar a eleição no Instituto de Cultura Espírita, vamos trocar, né? Enfim, é isso mesmo. Tem que ser assim para não virar um sistema de poder. Sistema de poder. Poder relativo, capacidade de influenciar que todos os indivíduos têm. Então essa relatividade do poder não é só do rei, não é só do presidente, não é só do chefe. Todo mundo tem essa capacidade de influenciar o outro. Tá? E também aquela questão, o poder pode ser bom, depende do uso. Depende do uso. Como é que a gente faz? Então são perspectivas positivas e negativas sobre o poder. Aí nós temos uma outra cerimônia, né? Cerimônia importante, bonita. Poder versus influência. Veja, o poder mando é a capacidade de decidir e de obter a docilidade de outrem, de ditar ordens, de vê-las cumpridas, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Opera com meios físicos para obter apoios e obediência, é a imposição. Ou seja, eu te promovo, não te promovo. Antigamente na escola tinha a vara de marmelo, fisicamente, o professor batia com a vara nos alunos, né? Os pais batendo nos filhos, agredindo às vezes, machucando severamente os filhos, né? É isso. Isso que a gente falou da pessoa, da professora, da escola, né? Isso você vê na indústria, isso você vê na corporação, isso você vê na economia do país, você vê no mundo todo, essas coisas. E ainda a faculdade de resistir e de sabotar, né? Isso retrata o confronto entre forças sociais e envolve sujeição e rebelião, né? Porque é um poder que é imposto a você. Você não aceita aquilo, está te prejudicando, está te fazendo mal. Então você sabota, você faz greve, você não aceita. É o contrapoder. Então toda ação vai provocar uma reação. Se a ação é benéfica, a reação geralmente é boa. E se a ação é maléfica, a reação é ruim. Veja, isso tem muito a ver com as questões sociais, né? Esses grupos, a gente está vendo, no Brasil, por exemplo, existem algumas categorias que são altamente privilegiadas, né? E outras categorias que não têm direito a nada, vivem com enorme dificuldade. Então isso tem a ver com essas coisas, isso vai provocando revolta nas pessoas. Anteriormente, ninguém podia dizer nada, mas à medida que a legislação vai se modificando, os direitos das pessoas vão aparecendo cada vez mais. Nessas questões do poder, portanto, a relevância do direito é absolutamente essencial. O lado da influência.
Então, um é o poder mando, outro é o poder influência, o que é diferente. É induzir outrem a fazer o que nos convém, ou nos parece correto, sem que haja o uso da força. Você não acha que deve ser assim? Explica, envolve, né? Orienta, discute, debate, é uma outra relação. A relação histórica é o poder mando, é impositivo. A relação da modernidade é uma relação de consentimento, de persuasão, de convencimento, ou seja, de capacidade para inculcar ideias, transmitir propósitos, incutir aspirações, inspirar valores e induzir opiniões. Tá? Então, é uma outra, é o poder que influencia, tá certo? É um poder melhor, mais sofisticado, né? Poder versus autoridade. A autoridade, né? Engraçado que essa palavra autoridade vem de um verbo, significa autor. Autor. Literalmente significa fazer crescer. O autor de um livro, você que escreveu uma opção de livros, o autor do livro, ele faz crescer das páginas em branco um poema. Faz crescer das páginas em branco uma tessitura de um romance, personagem. Isso é o autor, faz crescer, tá certo? Geralmente, com essa visão de poder, a autoridade, que se dizer, o uso da autoridade é fazer o outro crescer. Isso é o mais correto. Mas, geralmente, o uso da autoridade, ainda no estágio evolutivo em que nós estamos, descamba para o autoritarismo. Não faz o outro crescer, achata o outro, impõe ao outro, né? Se impõe, dificulta. Então, autoridade também é exercício de poder, porém possui legitimidade, está institucionalizada. Tá? Ao reconhecimento do direito de tomar decisões, de fazê-las cumprir, e ao consentimento subordinado. Eu sou o presidente do espírito. Então, eu tenho uma autoridade de presidente, eu assino o cheque, né? Ninguém discute, sou eu que assino o cheque, é estatutário, tenho que assinar o cheque. Vamos comprar isso, vamos comprar aquilo. Mas a minha autoridade tem limites. Se eu quero comprar uma coisa maior, eu tenho que chamar o conselho para perguntar. Mas se o conselho também tem limite, se ele quer uma coisa mais importante, tem que chamar a Assembleia Geral. Essa coisa se espraia em vários níveis, e isso é muito bom. Agora, no nível em que ela existe, se a pessoa executa corretamente, as coisas funcionam bem. Porque há o reconhecimento do direito de tomar decisões, né? E ainda de fazê-las serem cumpridas. Os subordinados cumprem. Agora, se você não faz aquilo corretamente, isso acaba gerando um grande mal-estar e grandes problemas. A questão da legitimidade, né? É legítimo o ato ou a situação política que está conforme por determinadas crenças. É avaliado como certo e adequado pelos agentes sociais. É legítimo. Então, determinada crença, é legítimo que você batize o seu filho até tal idade, assim, assim, assim. Então, está legitimado. Se você aceita aquilo, está tudo bem. Tá? Agora, não se confunda isso com legalidade. Legalidade está prescrito em lei. Pela lei, você não é obrigado a fazer isso. Mas, pelo seu conhecimento lá religioso, você se obriga a fazer. É um problema seu. Então, uma coisa é a legitimidade, outra coisa é a legalidade. No exercício de funções, nós temos que fazer aquilo que é legal. E aquilo que é legal se torna legítimo. Aquilo que é ilegal se torna ilegítimo. Weber foi um homem que estudou muito essa questão, e há muitos estudiosos que eu estou citando aqui assim de passagem, que estudaram essas questões de poder. O Weber estudou as bases da autoridade. Diz ele que as bases são tradição, racional e legal e carisma. Então, autoridade com base na tradição. São aquelas estruturas feudais, estruturas antigas. Sempre aconteceu, sempre foi assim. Por que vai deixar de ser assim agora, né? Então, as pessoas esquecem que as coisas mudam. São estruturas fixas. A gente fala feudal, que durante muito tempo, aquelas séculos, aquelas estruturas se repetiram, né? Depois mudou, e mudou muito rapidamente. São formas primitivas de organização. Estáticas. Fundamentos estão nos costumes e nas convenções. Envolvem relações particulares de confiança. Tá? Por exemplo, antigamente a escola de samba, ela nascia dos anseios de um determinado grupo. Eles moravam ali, juntavam lá os tamborins, os bumbos, cantavam, dançavam, e era a arrumação deles. Tá certo? E aquilo era muito bom para eles, era muito agradável, eles gostavam daquilo.
Então, de toda semana, todo sábado lá, eles reuniam e batiam. Chegava no carnaval e saíam pela rua, batendo bumbo, cantando. Era a escola de samba. Era tudo bem. Aí organizaram um desfile. Então, agora você tem uma coisa que se baseia lá naqueles costumes, naquelas convenções, e agora essa coisa passou a virar um outro tipo de instrumento. Então, o poder pode gerar esse tipo de transformação. Ou seja, com base na tradição, uma coisa pode se estabelecer, outra coisa pode se modificar. Eu citei o samba, porque tem uma escola de samba chamada Tradição, né? E ela, na verdade, rompeu com o trabalho que vinha sendo feito de modernização na Portela, que é uma escola de samba importante, né? Que acabou sendo rompida porque um grupo não quis abrir mão da tradição, o tipo de a cadência, a maneira de fazer a música, de se apresentar, enquanto que as outras mudaram completamente. O samba hoje é muito mais rápido, né? Porque tem outras convenções, tem que passar rapidamente, tem que acontecer isso, fazer aquilo, mas é só de passar que eu não entendo nada de samba. Só me lembro da história da tradição da Portela, que isso aí me chamou a atenção, essa estrutura antiga, né? E que hoje está bastante modificada no samba. Como no futebol também, né? O futebol também mudou bastante essa arrumação, organização. A base de autoridade racional legal, ou seja, há a crença na validade do estatuto legal. Hoje, por exemplo, nós fizemos no Instituto de Cultura Espírita uma reunião de Assembleia Geral. Tá? Isso é do estatuto. Nós tínhamos que aprovar balanço, balancete, etc. e tal. Tínhamos que substituir elementos do Conselho. Isso aí é a Assembleia Geral que faz. Então ninguém discutiu, nós chamamos, convocamos, o pessoal sentou aqui, nós seguimos as normas e foi feito o que tinha que ser feito, né? Então é o racional legal, a crença na validade do estatuto legal. A Constituição brasileira é um estatuto legal, tanto que tudo tem que se resolver em torno da Constituição. Existe um Tribunal Supremo só para dirimir dúvidas com relação à Constituição. Isso é fundamental, né? Então, os fundamentos estão nas regras instituídas racionalmente, nas formalidades dos procedimentos técnicos. As organizações burocráticas modernas é a nomeação, a qualificação por título, as promoções na carreira, isso tudo é racional, legal. A gente monta um plano de carreira, a pessoa é promovida, publica-se isso lá, e aí sai da função A, de subgerente passou a ser gerente, aí ele passa a exercer aquilo como tem que ser feito, né? Racional legal, ou seja, há documentos que provam que a pessoa pode fazer aquilo que está fazendo. Então, tem a tradição racional legal. Outra base da autoridade é o carisma, é o chamado dom divino dos líderes, induz a devoção dos seguidores, tá certo? Isso é muito bom para os sacerdotes, para os políticos, né? Para determinado chefe disso, chefe daquilo, usa o carisma que as pessoas têm, né? Então, a base é a veneração. Há uma imensa confiança depositada nas qualidades daquela pessoa. Tá? E envolve relações místicas entre líderes e adeptos. Isso politicamente, você às vezes fica espantado, né? Que vê determinados políticos se elege, mas ele tem o carisma. Naquele lugar dele ali, ele é um mito. Ele é um mito. Padre Vitor, né? Padre Cícero é um exemplo desse muito claro, né? E existem muitos que estão por aí, e sempre existiram, isso faz parte mesmo, o carisma da pessoa, né? Da pessoa. Enfim, mas isso cria autoridade. As pessoas iam procurar Francisco de Assis, né? E era natural que procurasse o Francisco de Assis, porque ele tinha uma estrutura íntima que o colocava na condição de uma autoridade. É isso. E as religiões, inclusive, trabalham muito em cima disso. A autoridade do sacerdote, né? Ele representa lá o ser divino, o ser superior. Ele é o intermediário. Se ao lado dessa representação tácita ele tem um carisma, ele se transforma numa criatura fantástica. A gente vê muitos aí que hoje estão inclusive na mídia, né? Vários estão na mídia aí, produzindo coisas extraordinárias por causa disso. Tem um carisma pessoal. A gente tem que reconhecer. Questão de poder e liderança. A liderança requer compatibilidade de metas entre A e B. O poder requer dependência de B. Quanto maior a dependência, maior o poder. Então, na liderança, nós dois queremos alcançar alguma coisa. Como é que a gente vai fazer?
né? O líder conduz isso. Eu me lembro que tinha uma pessoa que ele foi designado para chefiar uma equipe que vendia panelas em Niterói. Vendia panelas há mais de 30 anos em Niterói. Era a melhor equipe de venda de panela daquela fábrica que tinha e vendia em Niterói. As pessoas sabiam exatamente quem é que comprava a panela, aonde comprava, qual era a panela que comprava, como é que gostava, como é que era a conversa, como era a aproximação. E essa pessoa foi nomeada para conduzir, era o líder daquele panela. Só que ele não era de Niterói, tá? Infelizmente não era de Niterói. Ele não entendia muito de panela, né? Mas era uma pessoa que tinha bom senso. Tinha bom senso. O pessoal está rindo que mora em Niterói, mas ele tinha bom senso, né? Então o que ele fez? Ele reuniu as pessoas, era o grupo B, ele era o A, né? Se escuta, nós temos que vender panelas, e temos que vender até mais do que vendíamos antes. Vocês sabem tudo de vender panelas, sabem tudo desse mercado aqui. Como é que a gente faz? Aí as pessoas falaram. No fim, é esse aí. Vocês acham que esse é o melhor plano? Então, vamos fazer. Ele usou a liderança dele de maneira democrática, respeitando Então, não houve aquela coisa um contra o outro. Então, ele transformou a liderança em poder. Alguns pegam a liderança e usam discricionariamente o poder e desorganizam todas as coisas. A liderança está centrada em estilo de pessoas. O poder está centrado em tática de pessoas e grupos para conseguir obediência, né? Veja que são coisas diferentes, né? Um é você friamente estabelecer uma tática para conseguir aquilo do outro. E a outra não, a outra o meu estilo é um estilo negocial, o meu estilo é um estilo afetivo, um estilo amoroso, vamos sentar aqui, eu não estou usando isso para te enganar, para te engambelar, para te comprar, o meu jeito é esse. Tá? Diferente do outro, que representa o papel para poder alcançar aquilo que quer. Tá? A liderança transcende ao cargo, ultrapassa o cargo, transcende a posições formais na organização. A liderança não precisa estar organizada, tá? Ela simplesmente se coloca. A força do líder reside na sua capacidade de convencer seguidores, de catalisar anseios. Você às vezes vê o líder no chão da fábrica, tá? Um operário comum como todos os outros, mas de repente ele está fazendo as coisas e os outros estão indo atrás dele. Isso é natural, é espontâneo dele, sabe? Ele não está enganando ninguém, mas a sua maneira de ser convence os outros e ajuda os outros a irem atrás dele. Você vê isso também entre os religiosos, em toda parte. Isso é um atributo da criatura humana, tá? É liderança, não é meramente poder. Ou seja, essa maneira de ser acaba dando poder. Não é o poder que acaba provocando isso, é o contrário. A liderança não pode ser delegada, porque ela é uma relação. Eu não posso dizer assim, você vai ser, eu estou liderando esse grupo, agora você que vai liderar. Não, depende de você. Não, depende de você. Você pode ser o chefe, mas não necessariamente o líder. São coisas distintas. Então, não consegue obediência de forma compulsória através do mando. Não lança a mão do poder nem dispõe originalmente dele, mas pode usar. Né? Pode usar. Poder na psicologia social. São duas proposições teóricas. Primeiro é a teoria da troca ou dependência, lá da Thibault e Kelly. São relacionamentos estabelecidos entre membros de um grupo, em parte são caracterizados como poder e dependência. Tá? Essa teoria da troca é que haveria sempre é como se fossem dois corpos que têm temperatura diferente. Em presença um do outro vai haver uma troca para que se encontre uma homeostase, um equilíbrio. Isso aí. Essa é uma teoria, ou seja, relacionamentos estabelecidos entre os membros de um grupo, em parte, são caracterizados como poder e dependência. Outra proposição teórica, né? É a teoria da troca, do French Raven, da Anderson 59. Explora as bases fundamentais do poder, que recursos as pessoas podem utilizar para exercer influência. A coerção, a posição, a informação, a recompensa, a referência, o conhecimento. Né? Como é que você influencia o outro? Então, há pessoas que buscam estudar isso para alcançar os seus propósitos na vida. E há pessoas que fazem isso espontaneamente, porque não têm outras intenções malévolas em relação às pessoas. Né? Poder, né? Poder significa capacidade de influir
nos resultados obtidos por outrem na relação social. Não, eu vou votar no fulano, porque o Beltrano disse que aquele fulano é muito bom. Olha, ele é uma pessoa séria, coisa assim. Então, como ele vai votar, eu vou votar também. Então, isso é um ato de poder. Houve uma influência, né? Porque o outro teve moral para isso, teve disposição para isso, teve respeito para isso. Essa é a ideia. Poder e organização. As organizações, que são as empresas, sociedades, centros espíritas, o Instituto de Cultura Espírita, né? As associações são fenômenos complexos e diferenciados, inseridos em um campo de interesses múltiplos e divergentes, que envolve atender às necessidades individuais e transformá-las em ações organizacionais. Para a sua sobrevivência, exige-se conciliar metas e visões, muitas vezes divergentes. Isso implica em acordo, barganha, negociação. São fenômenos que funcionam em níveis diferenciados. Tá? Na verdade, é uma relação política que acaba acontecendo. Tá certo? Isso vale para o Centro Espírita, vale para nós no Instituto de Cultura Espírita, né? Vale para a organização religiosa de maneira geral, vale para a fábrica, para a empresa. Essas coisas, esses fenômenos. Você colocou pessoas, isso é complicado. Olha, nos anos 30, houve um estudo muito grande em empresas nos Estados Unidos, porque nós estávamos, aquele negócio da depressão, né? A situação estava complicada. Como é que a gente vai fazer para melhorar nossas condições? Então, eles começaram a pesquisar o que se chama chão de fábrica, né? Onde trabalham os operários, sobretudo essas fábricas de automóveis. E naquela época tinha muito trabalho de mão de obra, muita mão de obra, né? Muitas pessoas trabalhando. Havia aqueles galpões imensos, aquelas máquinas. No calor, era muito calor, muito sufocante. No frio, fazia muito frio, né? Eram condições de trabalho inenarráveis, não pode ser comparado com as que existem hoje. Mas foram estudar os grupos dentro, como é que a gente melhora, como é que a gente encontra melhor condição de trabalho aí. Então, eles pegaram um grupo que tinha lá no canto, que operava determinada máquina. Vamos trabalhar esse grupo aqui, o que acontece. Aí botaram ventiladores para melhorar a aeração. Começaram a servir às 9 horas da manhã e às 3 horas da tarde um lanchezinho para eles, tá certo? Melhoraram a iluminação. Assim, fizeram toda uma mudança de condições de ambiente e o grupo subiu de produtividade de maneira espantosa. Que coisa boa! Mas eles continuaram com essa experiência e verificaram o seguinte: tinha um outro grupo do outro lado, naquele galpão enorme, que não recebeu sanduíchezinho às 9 horas, 3 horas da tarde, não recebeu lanche, não recebeu luz melhor, não recebeu ventilador, mas eles também subiram. Eles também subiram extraordinariamente de produtividade. Mas eles estavam querendo dizer assim: poxa vida, só porque melhoraram eles subiram. Vamos mostrar que não precisa nem melhorar, que a gente sobe também. São coisas lá de dentro do ser humano. Essa experiência, eu estou narrando só um pedacinho, essa experiência se prolongou durante vários anos e era publicada em níveis universitários, a gente estuda isso nas universidades. Mas essa experiência chegou a um ponto muito interessante, que diz assim: o fator fundamental do processo de produção é o fator humano. E o ser humano, ele é absolutamente indescritível. Alguns, em certas circunstâncias, reagem de maneira A, e outros, na mesma circunstância, reagem de maneira B. Isso não tem explicação. Ou seja, a explicação está dentro da multiplicidade de vetores de compreensão que agem dentro da criatura humana. São estudos de clínicas, olha lá como vai, tudo bem? São estudos de várias clínicas, graças a Deus, está melhor. São estudos de várias clínicas, né? Estudos científicos importantes que mostram esses fenômenos multiníveis. E verifica-se que isso não existe apenas naquela fábrica. Existe onde tem o ser humano, tem um agrupamento humano, esse processo relacional é absolutamente complexo. Tem que ser estudado com muito cuidado, com muito carinho. Ao lado disso, verifica-se que não adianta você ter as melhores máquinas, os melhores equipamentos. Se você não tiver o ser humano com motivo suficiente para fazer aquilo, as coisas não funcionam. Chama-se motivação. Tá? Você tem que ser capaz de dar motivos às pessoas para que elas rendam mais e melhor. E esse dar motivos está sempre associado, veja bem, não está preliminarmente associado a salário.
está associado à satisfação íntima, à alegria que está fazendo aquilo, está contribuindo para uma vida melhor, para si, para a sua família, para a coletividade, para o mundo. Então, esse potencial de levar a criatura humana a ser uma pessoa melhor no mundo melhor é uma coisa sempre presente. São pesquisas científicas que dizem isso. Seria o id, não? Qual? Seria o id? Não sei, realmente eu não sei. Isso aí é de psicologia, não sei. Falando de administração. Então, o poder, ele tem essa questão, ele é individual, cada um tem esse anseio, ele é do grupo a que a pessoa se filia e ele envolve todo o processo organizacional. Então, em última análise, quando você olha uma estrutura, lá na base está um negócio chamado poder, que pode ter as mais diferentes formas, mas o nome daquilo é poder. É a luta pelos postos, pelas posições, pelo prestígio, pelo domínio, pelo mando, pela satisfação, pela alegria, pelo prazer, mas no fundo o nome disso é exercício do poder. Tem o problema das coalizões externas. Coalizão, quer dizer, são as batidas, né? Os choques de fora para dentro. É a coalizão dominadora, passiva ou dividida. A coalizão dominadora em relação ao grupo são poucos influenciadores que agem em conjunto e exercem o poder diretamente. A passiva são influenciadores potenciais, submetem a coalização interna. E a dividida são muitos influenciadores com demandas conflitantes. Pode provocar divisão nas coalizões externas. Coalizão, que são maneiras que as pessoas têm de se integrarem, né? Então vou fazer um acordo, um entendimento. Ou seja, minha ânsia de poder não se restringe a mim, ela pode se somar à sua. Como é que nós dois juntamos para que nós dois sejamos mais poderosos? É isso, é de fora para dentro, né? Essa influência dominadora, tem alguém que é muito mais forte do que eu e eu me associo a ele, e aí eu me torno forte como ele, né? Aquele que fala, se o teu inimigo é muito forte, você se associa a ele, que aí você vai crescer com ele. Isso muitas vezes, acho que em termos de espiritismo, não é uma coisa muito boa da gente dizer, né? Pois é, né? Então como é que age, né? Usam normas sociais, criam restrições legais, campanha de pressão, controle direto, indicação de membro do conselho diretor. Você vê isso todo dia, né? Você vê isso todo dia. Determinados partidos fez a coalizão partidária, né? Então eu vou indicar o fulaninho para o ministério tal, fulaninho para o ministério tal, mas ele não vai trabalhar para o Brasil, vai trabalhar para o fortalecimento daquele grupo. Você está vendo isso nos jornais? Todo dia, todo dia. Mas isso não é uma história, é uma história de hoje, uma história de sempre, isso é uma história do ser humano. Em alguns momentos isso pode aparecer mais, em outros momentos aparecer menos, mas é isso aí. As coalizões internas, né? O pessoal se junta internamente para o seu bolinho, o seu grupinho, o seu time, a sua equipe, né? São 4 diferentes sistemas de influência. Sistema da autoridade, sistema ideológico, especialista, sistema político. O sistema da autoridade, o sistema formal de organização, o subsistema de controle de pessoal e o controle burocrático, né? Então a burocracia é utilizada para que as pessoas... Não, está escrito, eu não posso fazer isso. Ela usa esse recurso, né? Para ter força. O ideológico, baseado nas tradições, nos símbolos, nos crenças, no mito, busca a lealdade, a coesão, sem mecanismo formal de controle. Existe muito em certas religiões, né? Não, porque o guia disse isso, o mestre disse isso, o chefe disse isso, o caboclo disse isso, mas não sei o que, é isso, vamos fazer. É isso aí. O sistema de especialista, né? São dominadores de conhecimentos, se diferenciam na cadeia administrativa, controle de funções críticas, trabalhos complexos, vitais para a organização. Se de repente tem um fulano ali, puxa vida, nós precisamos muito de informática. Eu já não sei nada de informática. Aí contrata um especialista, ele começa a falar aquelas coisas estranhas e começa a achar que ele é muito bom, muito forte, né? E muitas vezes não é, né? Está falando uma língua que eu não entendo, né? São especialistas, dominadores, né? O sistema político, à disposição de qualquer jogador, que se chama isso, né? É a subversão dos interesses organizacionais, individuais ou grupais. A gente está vendo isso aí, né? Amanhã vai ter uma eleição aqui no estado do Rio, aqui perto, né, em Magé.
A guerra lá é terrível, porque é o sistema político. Cada um, parece que ali não há inocentes, todos são culpados, né? Porque todo mundo, cada um está puxando a brasa para a sua sardinha. Eu não estou aqui colocando nada de política, não, mas é exatamente isso, né? Todo mundo, a subversão de interesses organizacionais, individuais, é muito mais. É o que a gente lê nos jornais todo dia. Todo dia. É um absurdo, porque todos os candidatos estão fazendo as coisas erradas, todos. Ou então você acaba com a eleição e impõe alguma coisa lá, ou então você vai dar um jeito. O que o tribunal vai fazer, eu não sei. As diferentes coalizões internas, né? A coalizão interna personalizada burocrática, onde predomina o sistema de autoridade, a ideológica, o sistema ideológico é dominante, a profissional, que é o especialista mais utilizado, e a politizada, que domina o sistema político. É mais ou menos isso que nós falamos agora, né? Então, a autoridade ideológica, especialista e político são as coalizões internas, né? Os acordos que se fazem. A dinâmica interna são chamados sistemas de influência. Então, é aquele autoridade ideológico, especialista e político, os sistemas de meta, sobrevivência, eficiência, controle, crescimento. Então, essa estrutura, de um lado, influência, repare, autoridade ideológica, o político é colocado fora do sistema, que fica acima disso, né? Embaixo, sistema de metas, temos que alcançar isso, sobrevivência, eficiência, controle e crescimento. Isso vai provocar autoridade, estabilidade, o equilíbrio do sistema, de autoridade, a ideologia e os técnicos, né? O sistema político vai desagregar o sistema de metas, porque o político faz os seus acordos, os seus acertos, né? O sistema de meta é esse aqui embaixo. Então, o sistema de meta produz e influencia o ritmo e a intensidade das mudanças. O político fica fora. E é nesse sistema político que as relações de poder acabam acontecendo de maneira muito poderosa, né? Nós podemos dizer assim, muito forte. As bases do poder, controle de recursos, competência e habilidade técnica, corpo de conhecimento, prerrogativas legais e ainda acesso. Recursos são os insumos básicos, é dinheiro, materiais, tecnologia, pessoal, apoio de clientes da comunidade. Quanto menos depender de um influenciador, mais autônomo a organização. Competência e habilidade técnica é detida pelo especialista. Detém maior autonomia. Quanto mais crítica a especialidade, mais escassa no mercado e mais difícil ser substituída, maior o poder. É o caso do pessoal de informática, né? Ele chega numa empresa que não é de informática e fica sendo muito poderoso, né? Pessoal de medicina, que às vezes chega em alguma coisa e fica sendo muito poderoso, porque ele domina a vida. Corpo do conhecimento, controle de informações, o acesso de informações são relevantes para o desenvolvimento das atividades e tomada de decisão. As prerrogativas legais, a base legal que especifica direitos e deveres da organização e dos seus membros, concentra-se nos detetores do poder formal, as chefias, mas existe o poder informal, todos nós sabemos disso. E ainda a questão do acesso, é base do poder, acesso pessoal a grupos poderosos que controlam outras bases de poder na organização. Quem vive no mercado, né, como nós trabalhamos em empresa ligada ao mercado, essas questões são claras e precisas. Você está o tempo todo negociando, o tempo todo conversando, o tempo todo se defendendo, o tempo todo buscando alternativas. Se você não fugir dessas bases do poder, não reconhecer isso, você vai ter muita dificuldade. Pode ser arrasado por um poder que vem em cima de você. É isso mesmo. Então, engenharia. Então, as configurações do poder. Então, coalizões, nós já vimos aqui, né? Esses entendimentos internos e externos. São os sistemas de influência, são as bases do poder ligadas ao sistema de meta. Então, essa é a configuração de poder. Entendimentos internos e externos, sistema de influência, sistema de metas. Isso gera poder nas organizações. Isso vale para a casa espírita. Isso vale para cada um de nós. Isso vale para as nossas visões profissionais. As configurações do poder, né? O poder está ligado à autocracia, está ligado aos instrumentos, está ligado à visão missionária, está ligado à meritocracia, está ligado ao sistema autônomo e está ligado à arena política. Não é isso. A autocracia, no caso, é o domínio da burocracia, né? Toma conta da coisa.
os instrumentos que usa para a execução daquilo, essa visão mística, né, que se tem, o uso do mérito, né, as pessoas são promovidas por mérito, o sistema autônomo que não depende dessas coisas e, finalmente, a arena política onde ocorrem as grandes questões. Poder. Poder das pessoas, a influência pessoal é a possibilidade de induzir força, disse Levin. O poder de A sobre B, com respeito a uma opinião dada, será igual à força máxima com a qual A pode induzir B, menos a força máxima de resistência que B pode mobilizar no sentido oposto. Uma pequena equação que trabalha a visão sociológica do poder. É muito clara, né? Há ainda a função das características pessoais, a relação entre poder percebido socialmente e a percepção de ser influenciado, e ainda tem os estilos de caráter, né? Fulano ali é honesto, fulano ali é respeitador, ou então ao contrário, né? Isso aí influencia e gera a visão do poder das pessoas. O estilo de caráter, né? Olha que coisa interessante. Tem um narcisista, sabe o que é o Narciso? Sabe a história do Narciso? O Narciso, ele diz que era um camarada muito bonito, não é vereador, não. O Narciso é da lenda grega, né? Ele era muito bonito. Então tinha um lago, né? O lago, e ele olhava no lago, como eu sou bonito, como eu sou bonito, né? Então, aí isso passou a história, era o Narciso, né? E foi transformado naquela planta que chama Narciso, né? Fica na beira do lago, se projetando lá. Da visão do Narciso. É o Narciso. A pessoa gosta muito disso. Olha como eu falo bem. A minha voz é boa. Olha como meu tupete, como é bonito. Olha como essa roupa cai bem em mim, né? É o Narciso. Narcisista, né? É a pessoa que gosta de se prosar, como diz, né? Gosta de ser visto, né? E veja, eu falei de roupa, falei de tupete, né? Falei de roupa, de tupete, mas são aspectos externos. Tem o narcisista interno, né? O fulano que é apaixonado por si mesmo, apaixonado pelas suas ideias. Não, eu é que sei, eu entendo, deixa comigo. É o narcisista, tá certo? É o estilo de caráter. Tem o obsessivo, né? O obsessivo é aquele que fica em cima, eu quero. Enquanto você não me der, eu não saio daqui, eu quero, faz isso para mim. Ele é obsessivo, né? Ele ganha pela resistência, né? Ganha pela resistência, pela persistência, né? É obsessivo. Tem o coletivista, ou seja, não, vamos resolver no grupo. Tudo a gente resolve no grupo, né? É a visão do coletivo. Tem um individualista heróico, né? Deixa comigo, né? Isso vai em frente e aí se arrebenta do outro lado, né? Muitas vezes acontece. Individualista heróico. Individualista cívico, né? O cívico é aquele que é ligado ao civismo, né? Aquela coisa das normas aí da bandeira, do hino, não sei o quê. Está escrito, não faz isso, etc. E tal. Então, para entender a organização, é necessário saber quem são os influenciadores e que necessidades possuem para ser atendidas. Essas pessoas, a gente está brincando, mas somos nós. Sabe, no centro espírita, você tem o narcisista, você tem o obsessivo, você tem o coletivista, você tem isso tudo. Tá certo? Toda organização, isso aí são atributos do ser humano no estágio evolutivo que nós estamos. Isso tem na empresa, tem na multinacional, nos governos, tem na Câmara, tem no Senado, mas tem aqui dentro da casa espírita, inevitavelmente. Nós temos que estar atentos, porque essas pessoas têm necessidades diferentes, têm peculiaridades diferentes, mas como nós vimos anteriormente, tudo isso pode ser utilizado para o bem. Tudo isso pode ser utilizado para o bem. Né? Como é que a gente faz isso? Nós colocamos lá atrás, né, uma cerimônia também religiosa interessante para vocês verem. Os narcisistas têm um sentimento de onipotência e grandeza. Comportamentos manifestam voltados quase que exclusivamente para o bem-estar pessoal. Comportamento fusional com a organização do tipo filial, né? Então a pessoa se coloca como aquele que está na beira do lago. Ele é filho da terra, é filho do lago. E se alimenta da terra, se alimenta do lago. Mas eu sou o bom, eu sou bonito, sou gostoso, sou agradável, eu falo bem, eu sei bem as coisas, eu sou importante, eu sou sério, confia em mim. É isso, é o narcisista. É o narcisista. Tá?
O obsessivo. Os membros são perfeccionistas. Funcionamento baseado no controle de regras e normas. Tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim, né? Impessoalidade e distância emocional. Porque está escrito, vários escritos, é isso que dá. Burocracia representa conforto e segurança. Eles se agarram nisso aí. Tá? Há também os coletivistas, a organização vivenciada como grupo perfeito. Imperfeições atribuídas aos que estão fora da organização. Comportamentos manifestos de lealdade, dependência, corporação. Intolerabilidade das individualidades. Quer dizer, é o grupo que é importante. A gente já viu que não pode ser assim. O grupo é importante, mas as pessoas também são importantes e não pode perder a sua importância. Né? O individualista heróico. Os membros funcionam sem descanso. Né? Aquele pessoal que o expediente termina às 5 horas da tarde, 9 horas da noite ele ainda está lá, está trabalhando. Né? Tem muito trabalho para fazer. Buscam sempre novos desafios e o apogeu. Realização é a grande motivação dos membros. Forte necessidade de reconhecimento. Né? Percepção da organização como propiciadora das relações pessoais dos membros. Isso, eu digo, isso vale também para o centro espírita, né? Também vale. Finalmente, o individualista cívico tem compromisso com a cidadania, né? Clareza dos limites, eu, outro. Preocupação com prosperidade, bem comum. Boa convivência com a diversidade e a adversidade. Realização e sucesso têm vigilância para não se desconectarem do nexo das obrigações e dos direitos sociais. Então, é o individualista cívico, o regramento, as normas, né? A serviço desse grande conjunto aí. E aí entramos nos jogos políticos. A premissa é: comportamento organizacional é um jogo de poder no qual vários jogadores, chamados influenciadores, tentam controlar as ações e as decisões da organização. É isso mesmo. Usam a voz, buscam dominar as bases do poder para utilizá-las em jogos para atender suas necessidades. Para isso, é necessário controlar uma base de poder, investir energia pessoal e agir de maneira politicamente hábil. É um jogo político que está sempre pronto, mesmo no pequeno centro espírita, até chegar às grandes organizações não religiosas. Então, constituem mecanismos concretos a partir dos quais as pessoas estruturam e regulam suas relações de poder, ao mesmo tempo que garante sua liberdade de ação. Regulamentam as relações humanas, permitem conciliar liberdade e restrição, tanto na sociedade quanto na organização. Parecem desestruturados, são guiados por um conjunto de regras explícitas ou implícitas. Alguns deles são claros, outros nem tanto. É jogo, isso é jogo. As regras definem posições e canais de ação. Restringem as categorias de ações e decisões aceitáveis. Aprovam algumas espécies de movimentos, como trocas, persuasão, engano, mentira e ameaças, e desaprovam outros, por serem ilegais, imorais, grosseiros e inapropriados. É o jogo político que está presente em tudo. Não pense que a casa espírita está indene a esse jogo político, porque isso dá a essência da criatura humana. Né? Então, os tipos de jogos: jogo de resistência à autoridade, jogos para derrotar rivais, jogos para efetivar mudanças, jogos para construir base de poder e jogos para conter a resistência à autoridade. Interessante que isso tudo hoje está definido matematicamente. Existe uma teoria, chamada teoria dos jogos, né? Que a gente trabalha essas questões. Se A fizer isso, B fizer aquilo, o que acontece? Se A perdoar e o outro não perdoar, o que acontece? Se o outro mentir, o outro não mentir, o que acontece? Então, são esquemas de probabilidade onde a gente estuda um jogo interessante, isso é o chamado jogo do prisioneiro, que eu acho que eu já fiz uma palestra sobre isso, acho que foi na IC, não sei onde foi. O jogo do prisioneiro. São duas pessoas que são presas, né, acusadas do mesmo crime. E então um diz para o outro, quer dizer, o policial, eles não têm contato entre si, o policial diz para o outro: olha, o fulano já confessou, diz que foi você. Aí chega para ele: olha, ele já confessou, diz que foi você. Aí começam os jogos, né? Então, se a pessoa colabora, não colabora, isso tudo hoje é estudado dentro dessa visão de jogos políticos. Então, os jogos na configuração autocrática quase não há espaço para jogos políticos. É mais comum o patrocínio, né? Nas missionárias também não há muito jogo político. O domínio é o jogo mais utilizado. Há uma ideologia dominante. Nas configurações de instrumento
também evita jogos políticos, pois evita barganha e negociação, o instrumento que define, né? Domínio mais comum. A meritocrática, com coalizões internas politizadas, ocorre em todos os jogos, mais premente a especialização. O sistema autônomo, coalizões internas politizadas, ocorre em todos os jogos, menos frequente a oposição. E na arena política, um ambiente altamente propício a todo tipo de jogos. Com crise intensa, jovens turcos é intensamente utilizado. Isso é uma expressão que mostra que esse debate continuado que as coisas provocam. Tudo está ligado à questão do poder. O sistema de poder são centros específicos a partir dos quais o mando é exercido e regula interesses sociais internos e externos a produzir decisões que buscam disciplinar pessoas. Esse poder e cultura, a entidade política, envolve relações de poder, uma arena que se defronta diferentes forças sociais. O universo simbólico, né? Padrões culturais que são inculcados e praticados pelas redes sociais, expressa representações mentais e gera mensagens cognitivas para manter a necessária coesão. Isso aí produz uma agência ideológica. O sistema de poder produz entidade política. O universo simbólico produz uma agência de ideologias. Envolve relações de saber, um palco em que se elaboram e difundem discursos ou mensagens. Poder e cultura, elementos da cultura, valores, ritos e mitos. Estamos voltando lá àquele início, né? Valores são princípios orientadores da vida organizacional, valores são escolhas, né? Ritos é a dramatização dos valores e regras. Os mitos codificam e organizam percepções, sentimentos e ações. Então, esses elementos da cultura, valores, ritos e mitos, influenciam comportamentos, delimitam espaços e fortalecem estruturas. São instrumentos de poder invisível. Porque, além do poder perceptivo, tem aquele que as pessoas não veem, né? Agora, espiritismo e poder. O padrão espírita é o homem de bem. É aquele que pratica a lei do amor, da justiça e da caridade. Poder para nós tem que estar associado a isso. É necessário que nós façamos uma renovação interior para que o poder não tome conta de nós como tomou de tudo que nós vimos até aqui e que na verdade criou essa sociedade humana tão complicada que nós temos aí. A questão do trabalho, da solidariedade, da tolerância como uma bandeira que tem que estar assentada dentro de nós, para que a gente não seja dominado por essas visões precárias de poder. E, sobretudo, a questão da prática continuada da caridade, porque é aí que há a salvação. A caridade, como sempre temos dito aqui, a questão 886 do Livro dos Espíritos, a benevolência, que é querer o bem do próximo, a indulgência, que é adoçar-se intimamente, e o perdão, que é doar-se, é dar mais além, dar continuamente, doar-se, entregar-se. Isso vai mudar a pessoa. Isso vai mudar a pessoa. Mudando a pessoa, muda o seu processo relacional. Mudando o processo relacional, vai mudar o mundo todo. Isso começa no nível do indivíduo. É cartesiano. Começa no nível do indivíduo. Se não começar no nível do indivíduo, não vai acontecer. Começa no nosso nível e vai se expandindo à nossa volta. Esse é o processo de mudança de poder. Servir passa a ser o nosso ponto fundamental. Não é conquistar, não é dominar, não é ter, não é ser, né? Nem ao menos é compartilhar, é servir. A visão espírita é a visão servidora. Nós somos pessoas que tratam os outros, amparam, apoiam, inspiram, orientam. Claro que nos limites das nossas dificuldades, né? Mas essa é uma proposta. Então, reparem isso. Cheia de determinações castradoras, as criaturas passaram a admitir que o Criador universal só se encontra em certos lugares, determinadas horas, as horas respectivos cultos, e que mesmo assim, somente alguns indivíduos, ungidos e escolhidos a dedo, têm o poder de contactá-los e transmitir aos demais, em segunda mão, o que esse grande Senhor deseja de cada um de todos. Está claro o sistema de poder? Não é? Mais ainda, tais regramentos das múltiplas religiões fragilizaram o entendimento dos humanos
sobre aquilo que podem ou não falar com Deus. Operadores teológicos passaram a ensinar como se devem vestir, o que devem dizer, cantar ou comer. Aos poucos desapareceu a espontaneidade na relação dos filhos terrenos com o Pai Celeste. E esses filhos passaram a temer o contato com algo tão inalcançável quanto caprichoso, perigoso, vingativo e apaixonado, segundo as interpretações das várias escolas teológicas. Nasceu assim a tirania das crenças, sistema de poder. A miscelânea que se estabeleceu entre poder político, poder econômico, cárcere, castigos, excomunhões, mortes. Essa miscelânea promoveu o gradual afastamento das criaturas do seu Criador, pela prepotência daqueles que, ousados e abusados, se interpuseram entre Deus e os homens, como insolentes intérpretes de seus pensamentos e sua vontade. Eu tirei isso de um livro que saiu esse ano, do Raul Teixeira, que se chama Minha Família, o Mundo e Eu. É uma psicografia do Raul, dado pelo Camilo. Saiu esse ano, esse livro aí. Muito interessante isso aí. Religiões e paz não têm andado muito juntas, embora haja discursos que as aproximem. Basta olhar a história antiga, a época medieval e até o dia de hoje, com fanatismos que matam, destroem, corrompem e aniquilam. Tudo isso associado ao sistema de poder. O que propõe o Espiritismo? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, item 2. O Espiritismo, na sua condição de cristianismo redivivo, propõe o que Jesus nos ensinou. Ou seja, o propósito do Senhor Supremo é que brilhe a nossa luz. Tratemos, pois, de nos inscrever no rol dos trabalhadores ocupados com a própria conversão, a vivência da lei de amor na terra, envolvidos com tudo que seja útil, situando-nos no rumo seguro do inadiável progresso, porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. Nós estamos abdicando, então, daquela ânsia de dominação, né, de prestígio, essa coisa primitiva. Com isso, nós estamos chegando ao final do nosso trabalho, dizendo, como disse aí o Carlo Rizzini, nesse livro Evolução para o Terceiro Milênio, é de 1900 é bem antigo esse livro, 7ª edição. O Espiritismo é uma nova maneira de compreender a vida. O Espírito, Deus, é uma religião interior que nos leva a uma submissão ao poder supremo. O Espiritismo é também uma nova maneira de entender a paz. Diz Emmanuel e Roteiro, a religião é sentimento divino que prende o homem ao Criador. O Espiritismo não pode ser institucionalizado sob a forma de religião convencional. O seu templo é interno, o seu ensino é racional e analisável, os seus ritos são a prática do bem e a conduta correta. O Espiritismo não prega a moral autoritária, não, manda conduzir-se de acordo com os princípios éticos do Evangelho. Então isso nos confronta com toda essa ideia de poder que a gente estudou até aqui. Você está na frente de uma coisa nova. Para você fazer essa coisa nova dentro de você, você tem que fazer aquele negócio das bandeiras no coração. Trabalho, solidariedade, tolerância, de forma íntima, prática permanente, continuada da caridade. Ser um novo homem, uma nova visão de estrutura de poder, de uma capacidade nova de exercitar esse poder que é inalienável, ele faz parte de você, mas exercitá-lo para que ele não só te puxe na direção do bem, mas tudo aquilo que esteja à tua volta seja influenciado por essa puxada na direção do bem que você estará recebendo continuadamente. Então, meus irmãos, os padrões espíritas são esses, né? O Kardec, Bezerra e Chico. O Kardec, por causa do bom senso, usar o poder com bom senso, né? O Bezerra, porque é o homem da união, trabalhar no grupo, né? Unificar os sentimentos, né? É o paladino disso. E o Chico, que é um homem chamado amor. Usar o poder amorosamente. Deve ser as nossas preocupações. Esses são os nossos padrões. A visão espírita do poder
se confronta, então, com essas visões tradicionais. Estamos falando de um poder novo para o mundo novo, através de pessoas novas, renovadas por uma leitura nova que a doutrina espírita nos oferece. Eram esses os conceitos que nós queríamos passar para vocês. Agradecendo pela atenção, muito obrigado, muita paz a todos.